Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, do capítulo 10 de São Mateus, dá continuidade a esse discurso que Jesus faz aos seus discípulos logo após ter escolhido os seus 12 apóstolos. Ele escolhe aqueles 12 e os manda em missão. E antes de mandá-lo em missão, ele faz uma série de recomendações. Isso nós encontramos justamente no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. E ao lado das recomendações, Jesus também faz advertências. Sobretudo, deixa claro que, da mesma forma que ele, Jesus, fora perseguido, o mesmo aconteceria com os seus discípulos. E é justamente o que nós escutamos hoje no Evangelho. Quando Jesus diz, ora, se ao dono da casa, ou seja, ele, que era Deus feito homem, chamaram de Beelzebu, que era o título do príncipe dos demônios, quanto mais aos seus familiares. Jesus deixa claro que a perseguição fará parte da vida dos seus discípulos. Mas logo após afirmar isso, Jesus diz, não tenham medo. E acrescenta, não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Jesus, com isso, deixa claro que ele cuidaria dos seus, que ele cuidará de nós, seus discípulos. E aí faz essa afirmação tão bela, mas ao mesmo tempo tão profunda e que deve nos fazer sempre refletir sobre a nossa confiança em Deus. Quando ele afirma, não se vendem 2 pardais por algumas moedas, que era um preço irrisório, uma coisa que praticamente não tem valor. É como nós dizemos no Brasil, isso aí tem preço de banana. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E acrescenta Jesus, quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Jesus está dizendo com isso que se com realidades que são irrisórias, sem valor, como podem ser os pardais, como são os cabelos da cabeça, ainda que para alguns talvez os cabelos tenham muito valor, a verdade é que não são a parte mais importante do nosso corpo, nem muito menos a parte mais essencial. E Jesus diz, se até com isso Deus se preocupa, quanto mais com cada um de nós. E é por isso que não devemos ter medo dos desafios desse mundo. Às vezes, quando escutamos essa palavra de Jesus, que não temer aqueles que matam o corpo, é algo que exige de nós realmente um ato de fé. Porque quem de nós não tem medo de perder a vida? Quem de nós não teme pela segurança do seu corpo, da segurança das pessoas que quer bem? Isso é algo natural, é algo instintivo. Pensemos na situação atual da pandemia, que, claro, todos temos um pouco de receio, todos temos um pouco de medo. E quando Jesus diz para que não tenhamos medo, não está dizendo, por outro lado, que devemos ser imprudentes, que devemos nos lançar de modo absolutamente irracional ao perigo. É óbvio que não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que na nossa vida tudo está sujeito à providência de Deus. Que nada acontece sem que Deus o permita. E se Deus o permite, mesmo que aparentemente seja uma situação de sofrimento, mesmo que aparentemente possa ser um mal, se Ele o permite, é porque desse mal há de vir um bem maior. E por isso eu devo confiar. É verdade, e aqui algo para a gente refletir,
que essa preocupação de Deus com os pormenores, ou seja, com as coisas mais simples e também com as coisas grandes, é algo que, num determinado momento da história, alguns pensadores começaram a duvidar que fosse verdade. E isso é assim porque já na antiguidade, alguns filósofos gregos pensavam que Deus é tão transcendente, está tão por em cima da realidade desse mundo, essa realidade caduca, essa realidade tão limitada, que ele não poderia se ocupar com os particulares, que ele não poderia se ocupar com cada um de nós. Ele teria, por assim dizer, algo melhor para fazer. Já no século XVIII, com o iluminismo, essa ideia voltou muito forte nos chamados deístas, que eram filósofos que diziam que sim, existia um Deus, que era a origem de tudo, aquele que dava ordem ao universo, mas esse Deus não se preocupava com os acontecimentos cotidianos, era um Deus muito transcendente. E aí foi entrando pouco a pouco na nossa sociedade essa ideia de que Deus não tem nada a ver com o nosso dia a dia, que Deus está distante, que Deus não se preocupa de modo particular de cada um de nós. E ao contrário, o que nós vemos no Evangelho é que sim, ele se preocupa. E mais ainda, se a gente olhar para a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, nós vamos ver essa visão tão extraordinária que teve Isaías, de estar no templo com Deus envolto numa fumaça, cercado de serafins, esses seres angélicos com 6 asas, duas asas que tapavam o seu rosto, 2 asas que tapavam os seus pés, e com 2 asas voavam. E diante dessa cena magnífica, Isaías se sente pequenino, Isaías se sente indigno, Isaías sente que vai morrer diante de tanta grandeza. Com isso, o profeta queria, nessa imagem que ele experimentou pela revelação de Deus, mostrar a grandeza, a transcendência do Senhor. E aqui um ensinamento importante. Sim, de fato, como diziam os filósofos, Deus está muito por em cima de tudo aquilo que a gente pode conceber. Deus é muito maior do que a mais nobre das nossas ideias. E justamente porque ele é tão transcendente, justamente porque ele é muito maior do que tudo aquilo que eu posso conceber, que se ele se revelou e disse que se preocupa com cada um de nós, pensar o contrário, no fundo é uma pretensão minha de querer entender a Deus. Esse era o erro dos filósofos, achar que eram capazes de compreender como Deus era. E na realidade, ninguém é capaz de compreender a Deus. E por isso somente Deus pode falar de si mesmo com propriedade. É interessante também ver nessa imagem do profeta esses serafins que cobriam a face, né? Isso queria dizer justamente que eles reconheciam a grandeza de Deus, que não podiam nem sequer olhar para a beleza, para o poder de Deus, e cobriam seus pés. Era uma forma simbólica de dizer que estavam nus diante de Deus, porque de fato, quando estamos na presença de Deus, dessa grandeza, não existem máscaras, não existem pretensões, não existe fingimento, porque Deus nos vê totalmente nus diante dele, no sentido de que tal como nós somos. E aí, como o profeta Isaías, também nós, diante dessa grandeza, devemos nos sentir pequeninos. E que bonita essa imagem, quando vem um serafim, pega aquele carvão ardente e toca na boca de Isaías para que ele se sentisse purificado. Os primeiros cristãos interpretaram essa imagem como sinal da Eucaristia. Esse carvão divino, que é o próprio corpo de Cristo, que quando recebemos, nos purifica, nos santifica, faz com que nós nos unamos aos anjos nessa grande liturgia, nesse grande canto de chamar Deus de santo, 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 como aliás fazemos na missa. E que nós, portanto,
diante dos perigos da vida, diante dos desafios, diante de tudo aquilo que nós tememos. Que seja a Eucaristia, esse carvão ardente, que nos encha dessa confiança que esse Deus, que cuida dos pássaros, que cuida dos cabelos das nossas cabeças, não deixará que nada de mal nos aconteça. E por isso tenhamos coragem, enfrentemos os desafios. E como Isaías disse no final da leitura de hoje que escutamos, possamos também dizer: aqui estou, envia-me. Que possamos ser enviados pelo Senhor, que possamos cumprir a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.